Olá amigos, grande abraço a todos. O tema de hoje, escolhido aí pela nossa querida amiga Paula Carolina, inscrita aqui do canal, a roda de Sansara. O que vem a ser a roda de Sansara e o que fazer para poder se libertar dela. Um assunto, diga-se de passagem, muito pesado esse, que a gente vai estar tratando aqui nesse vídeo, mas é necessário estar falando porque na minha encarnação eu tenho como tarefa a quebra de alguns paradigmas e levar novos conceitos de liberdade, assim como eu tenho recebido esses conceitos internamente para mim repassar isso para vocês, aqueles que têm a condição de ouvir, então ouça, porque a libertação planetária está destinada, infelizmente, a poucas pessoas, devido a sérios fatores que estão envolvidos aí com o nosso passado, aí, a nível galáctico, inclusive. Então, um assunto bem pesado, mas assim como muitas pessoas vêm com tarefas de quebrar paradigmas, como Osho fez, como Cristo, Buda fez, como recentemente agora muitas pessoas especiais, exemplo do nosso querido Laí Ribeiro aí na nutrição, que tem também desafiado a mídia e passado inclusive risco de vida para trazer novos conhecimentos e quebrar paradigmas antigos, trazendo uma luzinha para a nossa cabeça, vamos dizer assim. Então, vamos falar então sobre esse assunto, a roda de Sansara. O termo Sansara significa a vida, né? O movimento da vida vem do sânscrito. E no meio espiritualista relacionado ao ciclo encarnacional, ele está envolvido num contexto de renascimentos dolorosos, de repetições. São aqueles renascimentos que estão acontecendo há décadas, há milênios, sem as pessoas se darem conta devido à amnésia, pois elas sempre estão nascendo e renascendo, nascendo, vivendo, morrendo e renascendo, mais uma vez com amnésia. Porque esse tipo de renascimento ele está se dando a problemas de desarmonias cósmicas, vamos dizer assim, a serem ajustadas nessa alma. Existem aqui no planeta renascimentos de dor e de repetição, que as pessoas estão envolvidas até que se limpe algo, se liberte, se quebre esse ciclo. Eu preciso falar um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho do que vem a ser a roda de Sansara sobre o processo encarnacional. A alma, substância de antimatéria, tem como missão original descer até a matéria, abaixo da sétima dimensão, não importa, sétima, sexta, quinta dimensão, habitar em corpos, co-criar com Deus, ter as suas experiências encarnacionais e retornar à fonte de onde ela saiu. O processo encarnacional original, ele foi criado para que a alma pudesse vivenciar experiências na matéria, encontrar prazer, alegria, felicidade, coisas diferentes e levar essas informações de volta para a fonte que tudo é, que nós nos referimos por falta de uma palavra como Deus, né? Mas Deus é o todo, é a existência. E a cada pessoa que encarna, inclusive, existem mundos com esse sistema de encarnação e muitos nos universos paralelos, inclusive nesse universo, em que as pessoas estão vivenciando esse tipo de encarnação, que é o padrão normal do sistema encarnacional, onde você encarna sabendo quem você é, a sua origem estelar, o porquê você está naquele planeta, quanto tempo você tem para ficar ali, co-criar suas experiências e voltar para casa. Esse é o sistema encarnacional original, onde não se incluía tanta dor e tanto sofrimento como acontece aqui, por exemplo, no planeta Terra. Mas aí vem a grande pergunta, mas por que será que a vida ela não segue esses padrões? Eu não sei quem eu sou, não sei de onde vim, não sei para onde eu vou. Pois bem, vamos lá. Vocês que estão me assistindo agora, têm na percepção de vocês a ideia de que vocês nasceram, estão vivendo e vão morrer um dia. Porém, o que vocês não sabem é que isso já está acontecendo durante décadas.
durante milênios. Isso tem acontecido por dezenas de vezes e alguns de vocês têm encarnado aqui no planeta até mesmo centenas de vezes, sem sequer recordar das vidas passadas que vocês tiveram aqui. Isso se dá devido a vocês terem uma amnésia encarnacional. Antes de encarnarem, vocês recebem um choque anímico, onde a memória de vocês é apagada, para que todo o passado de vocês seja apagado e você recomece sua vida como se fosse a primeira coisa. Como se fosse a primeira coisa de todos vocês, a primeira experiência. O primeiro renascimento. Mas na verdade vocês são mais antigos do que vocês imaginam. Tem pessoas aqui na Terra que já chegou a bater o número de 400 encarnações. Mas aí você deve estar se perguntando, se o processo encarnacional não incluía amnésia e as pessoas sabiam quem são e o que tinham que fazer como tarefa naquele planeta e voltarem, por que eu não me lembro da minha vida passada? Por que eu não me lembro do meu passado? É porque a maioria de nós que estamos aqui nos envolvemos em desarmonias muito gravíssimas no nosso passado anterior à Terra, num conflito a que eu me refiro em alguns vídeos sobre Guerra de Orion, onde as almas de corpos diferentes se confrontaram belicamente, gerando extermínios em massa, desintegrações de almas. Almas foram desintegradas nessa grande guerra. Estrelas, planetas, eu estou falando da segunda morte cósmica. Então, segundo os relatos, são cerca de 130 trilhões de almas desintegradas nessa grande guerra, para vocês terem uma ideia da barbaridade que aconteceu. Então, algo saiu do controle nesses processos encarnacionais. E essas almas entraram numa polaridade de ódio, de guerra, de conflito muito grande. A confederação, que são seres de antimatéria, que não se envolvem, não interferem na nossa evolução, que são os verdadeiros criadores desse universo, interferiram e paralisaram essa guerra obrigatoriamente. Só que eis um grande problema. Ao se paralisar essa guerra, havia uma grande pergunta: o que fazer com essas almas? Nós não podemos matá-las. Vamos dar uma nova chance para que elas evolucionem. Então separou-se 37 planetas, chamados planetas prisões, para receber essas almas. Foi necessário um choque anímico apagando a memória delas, inclusive, e ao essa alma entrar no planeta Terra, seu corpo é deixado fora do planeta, ela recebe um choque anímico e o seu novo corpo se modela um corpo astral humano, e a partir desse momento ela vai começar a ter suas experiências encarnacionais como se fosse a primeira coisa de suas vidas. Isso é uma forma de tentar reunir os antigos inimigos dessa guerra e, através da convivência entre si, quebrar esse ciclo de ódio. E, através de um certo número de encarnações, tentar se purificar toda essa carga de ódio que está dentro dessas almas. Então, de 10 pessoas que você conhece, com certeza aí temos de 7 a 8, talvez até 9 pessoas envolvidas nesse passado sangrento. Mas essa pessoa não tem essa memória para que seja poupada a sua consciência. Pois bem, o assunto é longo e complexo, mas vou tentar explicar para vocês passo a passo. Para que se mantessem essas almas no planeta, evolucionando os ciclos encarnacionais, foi necessário se usar, aliás, das religiões que já eram um modelo encarnacional que já existia em algumas galáxias, inclusive um modelo encarnacional até reptiliano, onde você passava a encarnar com o conceito de Deus, de culpa, de pecado, de céu, de inferno e de karma. Isso como se fosse um mecanismo de controle para tentar sociabilizar essas pessoas. É uma prisão? Sim, é uma prisão.
Por isso que eu digo para vocês, não me canso de falar para vocês que a religião é uma prisão. Mas o problema não é a questão muitas vezes ser bom ou ruim. É que a quantidade de hologramas religiosos hoje é tão grande na cabeça das pessoas, sejam de origem cristã, muçulmana, hinduísta, não sei, não importa, que somente poucas pessoas têm condição de sair dessa prisão que elas estão inseridas, se encontram inseridas nesse momento chamado planeta Terra. Então, por mais que se queira resgatar todos, não é possível, porque a carga de magia negra, de ódio, de guerra, dentro dessas almas é muito grande, precisaria-se de muito mais tempo para isso. E tempo é uma coisa que nós não temos, porque a transição planetária está se aproximando aí do fechamento do seu ciclo. Então o que está se fazendo é tirar aqueles que realmente já aprenderam as suas lições aqui no planeta e amadureceram, que passaram por um amadurecimento e não precisam mais estar encarnados no planeta. O chamado é para esses. Então, se você está assistindo esse vídeo até esse momento, é porque você é uma dessas pessoas, não é à toa. Senão você já teria desligado esse canal. Já teria se desconectado. Então, por que o chamado é apenas para algumas pessoas? Porque quando o planeta Terra, há cerca de 80, 90 mil anos atrás, entrou em quarentena, ou seja, ele foi aprisionado numa barreira de frequência, em que foi apagada a nossa memória estelar e o nosso passado, existiam pessoas aqui em missão. Pessoas provenientes de Sírio, de Órion, de Arcturus, de Pleiades, pessoas que estavam aqui por outros motivos encarnacionais, não o projeto encarnacional Roda de Sansara. E essas pessoas, infelizmente, por uma situação muito delicada de guerra que ainda estava ocorrendo entre a Supraconfederação, as federações e a Ordem do Dragão Negro, que era a razão desse conflito, eles se viram obrigados a aprisionar o planeta com esses irmãos dentro, mesmo sem eles terem essa carga grande de ódio para ser transmutada. Eles acabaram ficando presos nesse processo e começaram também a reencarnar com essa amnésia. Essas pessoas está se tentando resgatar de uma forma ou de outra. E tem muitas delas que estão perdidos e precisam, saiba disso ou não, querendo ou não sair do planeta, despertar a consciência e voltar para casa. Entender que aqui é apenas um estágio, mas não o lugar fixo dela. É para essas pessoas a que se destina esse resgate e essa reintegração, vamos dizer assim, de cidadão estelar, que foi perdida nesse grande conflito. E por questão de aprisionamento planetário. Essas pessoas não estão encarnadas apenas aqui, na terceira dimensão ou na quarta dimensão, como muitos falam. Elas estão na quarta dimensão, estão no astral, elas estão no umbral e elas estão nas realidades paralelas que a Terra tem. Vem a grande pergunta, como que eu me liberto disso? Como que eu me reconecto à minha essência, a quem realmente eu sou e saio dessa prisão onde eu estou reencarnando com amnésia por centenas de vezes, sempre no conceito de culpa, de pecado, de pagar karma. Então a primeira coisa é ser uma pessoa desapegada, é o desapego. A maior parte das pessoas pós-desencarne no astral, após serem hospitalizadas e atendidas nas colônias espirituais que você já deve ter ouvido falar, como Nosso Lar e tantas outras, pedem para voltar a reencarnar por apego à família, por apego ao pai, à mãe, ao marido, ao namorado, ao irmão, ao cachorro, ao gato. Ah, mas a pessoa ficou lá e eu passei pro lado de cá, eu tô com saudade, eu sinto falta, eu quero estar perto. Então a pessoa pede para reencarnar por apego à família. O grau de apego dela não faz ela entender, não permite ela perceber que aquele marido, filho, gato, cachorro, pai, irmão,
foi apenas um personagem encarnacional com quem ela coexistiu para gerar um aprendizado, mas na verdade aquilo era um papel. Na verdade, antes de ser pai, aquela é uma alma procurando evolução. Antes de ser filho, aquela era uma alma procurando evolução. Então, como a pessoa não tem essa noção, o grau de apego é muito grande, ela pede para voltar e acaba voltando, ficando mais uma vez presa à roda de samsara por apego. Outro aspecto que faz muitas pessoas voltarem é a culpa. Se o seu erro não fosse importante, você não teria a consciência que tem hoje. Mas esse erro que você cometeu gerou um aprendizado. Então não olhe para o erro com culpa. Olhe com gratidão ao universo por lhe proporcionar uma chance de evoluir, entender aquela experiência. Mude a frequência e agora faça da forma que o seu coração diz ser harmônico. É isso. Isso é transmutar. Não é se autoflagelar e dizer eu preciso sofrer para pagar o que eu fiz. Isso é culpa. Isso são crenças religiosas de karma. Então, por sentir no seu emocional essa culpa, as pessoas pedem para voltar. Seja porque mataram, sejam porque roubaram, sejam porque fizeram N coisas. Elas não conseguem se perdoar sem se autoflagelarem. Então, a emocionalidade que aquele evento representou naquela encarnação, por mais dramático que tenha sido, é o que te prende a ele. Quando você entende isso, você sai dessa jogada. Você não precisa mais reencarnar, porque você entendeu que aquilo foi um personagem e que serviu para que você evoluísse. E que se você tem alguma pendência ainda na sua consciência com o planeta, você pode pagar isso no astral através de serviço. É o que os vossos guias, vossos mentores estão fazendo no astral. Eles entenderam isso, estão trabalhando no amor, sem obrigatoriedade, trabalhando por amor. Eles estão na frequência adequada, sem precisar reencarnarem. Então, apego e culpa são grandes desafios que nós temos superar para sair da roda de samsara. Quando eu me refiro ao apego, eu também quero me referir aos vícios. O problema é você não se prender ao vício. O excesso, aquele vício, é o que te prende à matéria e quando você faz a passagem, está lá na colônia, pede para voltar porque você está com saudade do vício. Então, isso é um tipo de apego também. A questão, gente, não é se tornar uma pessoa santa, entenda. Isso é uma mentira religiosa que inventaram para que você não se liberte. A questão é você aprender a desfrutar a vida sem apego. Sem aquele apego excessivo que te prende. Curta a vida, seja feliz, mas não se prenda à pessoa ou àquela experiência. Seja um bem material ou seja um amor, um amigo, amizade, um parente, seja o que for. Então, é por isso que desapego é um dos caminhos mais fortes para a sua própria libertação interna. Então, basicamente, é isso que acontece que faz as pessoas retornarem, na sua maioria, tantas vezes, a estarem reencarnando novamente. Muda-se o personagem, mas as mesmas pessoas estão sempre reencarnando com outros personagens, outros espectros, devido ao sentimento de culpa, devido ao sentimento de apego. Quando você se liberta disso, você não precisa mais encarnar, porque você já entendeu como funciona. Então, em vez de encarnar, o que você vai fazer? Você vai começar a ajudar as pessoas no astral, a ser uma pessoa solidária no plano astral. Quando eu falo ajudar, é levar consciência no plano astral. E logo após um certo tempo, quando você sentir que você realmente não precisa mais ficar no planeta, você parte e se liberta nessa consciência. Trabalhar por amor, não obrigação. Levar consciência não é impor a mudança às pessoas. Então agora a gente vai estar falando de mais um aspecto, que é a religiosidade, que é uma coisa que atrapalha também. Não ser religioso. Vocês entenderem
que a religião não é criação de Deus, é criação do homem, é criação desse sistema, faz parte dessa matrix de controle para que essas almas estivessem inseridas numa prisão, é isso mesmo. Então vocês precisam se libertar dos dogmas, se libertar da culpa, se libertar das crenças religiosas que impedem de vocês entenderem a nossa verdadeira origem. Então a primeira coisa é não ser religioso, não ser fanático. Segundo passo, vocês precisam se reconectar à hierarquia espiritual de vocês, ou seja, ao próprio eu superior de vocês. Essa reconexão, ela pode acontecer de várias formas. A meditação é um caminho. Eu também trabalho com uma certa técnica e um método aqui no site, onde tem uma meditação chamada Roda de Sansara, onde as equipes espirituais que trabalham comigo, as equipes estelares que supervisionam aqueles que têm condições de sair do planeta, e que você também tem algum desses como mentores, embora não saiba, você vai ser, ao acionar essas meditações, essa equipe estelar é acionada, que é a tua própria equipe, a tua verdadeira família, e começa a mudar, a mexer a tua cabeça, a tua chama trina, e começa-se a mudar o teu padrão de pensamento, a tua frequência, aquilo que você julgava, vamos dizer assim, os paradigmas que não condizem com a verdade da alma começam a serem quebrados. Então esse despertar começa a nascer dentro de vocês, a frequência de vocês começa a mudar. Para você que está fazendo essa meditação de Roda de Sansara aqui no site, vai ser natural que você comece a mudar a sua frequência. Vai ser natural que algumas pessoas se afastem de você. Infelizmente, isso é inevitável. Porque a sua frequência começa a se elevar e se reconectar para sair do planeta. E quem não tem essa consciência, entenda, não é por ser mal, mas é pela quantidade de hologramas religiosos que estão na cabeça das pessoas, elas acabam se afastando de você. A tua alimentação começa a mudar, porque a nossa alimentação faz parte também de um mecanismo de matrix de controle proposital para aprisionar a humanidade. Quanto mais envenenada uma pessoa com açúcar, com glúten, com industrializados, seja o que for, mais emocionalmente essa pessoa fica comprometida e emocionalmente ela fica presa pelo sistema endócrino, contaminado com a nossa alimentação. As suas reações endócrinas vão criar um emocional descontrolado de culpa, de raiva, de medo, de pânico, de depressão, deixando elas cada vez mais atreladas e presas ao ciclo encarnacional e aos dogmas religiosos. Então, o primeiro passo é não ser religioso. O segundo passo, você pode acessar as meditações, reconectar-se com a sua hierarquia. Não sou eu que estou me reconectando com vocês. Vocês estão se reconectando ao próprio eu superior de vocês, os próprios irmãos, mentores de vocês, principalmente ao seu eu superior. Porque um dos segredos para se libertar da roda de Sansara é você fazer essa libertação no teu nome. Não é no nome de Jesus, não é no nome de Miguel, não é no nome de ninguém, mas no nome da tua alma, da tua essência divina, pois você é um pedaço de Deus que está encarnado. Você não tem essa memória, mas você é. Essa é uma das chaves de libertação. O que tem que se cuidar, gente, ao chegar nessa consciência, é nós termos cuidado para não passarmos da questão da igualdade para a arrogância, que é uma linha tênue que a gente tem que ter esse cuidado. Ter uma relação de respeito com as hierarquias espirituais, não de medo nem de submissão, de respeito e integração. Então, gente, o segundo passo é esse, é se empenhar nessa mudança de frequência. Como a frequência de vocês vai mudar muito, muito, vocês vão precisar se fortalecerem na natureza. Porque muitas pessoas relatam, inclusive, problemas muito sérios de solidão, de isolamento social, em que muitas vezes as pessoas se afastam dela pela questão da frequência. Então, é necessário achar uma válvula de escape, de repente procurar pessoas que tenham a mesma afinidade de pensamento
e se reequilibrar na natureza quando você não estiver bem. Com a energia da água, com a energia das plantas, do fogo, com a energia do ar. Essa é a verdadeira energia de Deus, da fonte que tudo é. Deus não é uma pessoa. Deus é a consciência cósmica e essa energia, e a sua energia é a natureza. Então use a natureza para se fortalecer. Continuando esse processo, tendo uma vida voltada para não prejudicar o próximo e principalmente amar-se a si mesmo, você vai começar a perceber que o segredo da felicidade da vida é simplesmente ser feliz. Não necessita ter objetivo nenhum. Ser rico, encontrar um amor, isso, conseguir aquilo, ter aquilo, isso, ter aquilo. Não. Você já tem tudo, porque você já é tudo. Isso você começa a sentir aqui. Uma sensação de êxtase, de reconexão. Então, você passa a apreciar os momentos que a vida lhe proporciona, seja beber uma água, seja comer, né? Seja estar tendo uma experiência íntima com um parceiro seu, de forma harmônica, uma pessoa que você gosta de você, seja praticando um esporte, você começa a sentir a felicidade e prestar atenção nesses detalhes. E a vida deixa de ser um sofrimento e um peso para você, para se tornar algo feliz, algo pleno. Esse é o propósito. Isso começa a acontecer com vocês porque vocês estão começando a se reconectar, se preparar para se desligar do planeta, estão voltando a assumir o papel de vocês no ciclo encarnacional como era antes, onde a alma cocria na matéria e não está mais presa ao ciclo encarnacional. Naturalmente, quando você seguindo esse caminho de reto viver, reto pensar, de gratidão, sabe? Compartilhando essa consciência com as outras pessoas. Não é ajudando o mundo por um sentimento de culpa. É apenas compartilhando. Olha, eu sou isso, sou feliz assim. Não precisa fazer mais do que isso. Ao ser quem você é, você já está ajudando as pessoas. Se você está sendo uma pessoa harmônica e feliz. Então, quando você continua nesse caminho, ao desencarnar, enfim, você não fica preso no umbral e nem necessita mais estar numa colônia de socorro básico, como é nosso lar. Você já é levado para um plano astral superior, um hospital superior, onde vai ser recebido pelos teus próprios mentores estelares, que te ajudaram nesse processo Terra, e que através do teu despertar, eles fizeram um trabalho de parceria, onde você não sabe, nem presta atenção e nem vê. Mas ao você ser feliz e exalar essa frequência, no astral, os teus mentores estão através do teu ectoplasma ajudando a milhares de pessoas, inclusive você também. É por isso que eu digo, não se preocupe em salvar o mundo, você se preocupe apenas em se salvar, em se reconectar, que automaticamente o mundo vai estar se beneficiando através da sua ascensão. Gente, esse é um assunto bem longo, bem complexo. Eu poderia estar falando aqui com vocês por mais tempo. Talvez, se houver necessidade, a gente pode estar fazendo aí mais um pedaço. Talvez em outro vídeo. Eu agradeço aí a nossa amiga que pediu para falar um pouquinho sobre essa reconexão, sobre essa libertação. Então, se você realmente sente que o seu caminho é se libertar desse ciclo, desses renascimentos dolorosos que estão se acontecendo há décadas, há milênios, que já aconteceu com você por centenas de vezes, devido a, vamos dizer assim, a esse aprisionamento que houve por consequência de tudo isso que aconteceu no nosso passado, mas que não é mais necessário, porque você está despertando a sua consciência. Ao despertar sua consciência para a sua essência divina, você já está recebendo esse sinal de que você não precisa mais estar aqui. Está na hora de cumprir suas pendências, desencarnar, trabalhar mais um tempo no astral, se for necessário, e sair do planeta. Se você é essa pessoa, teu coração agora está sentindo ressonância nessas palavras que eu estou te falando. Então, gente, se você é essa pessoa, você sente isso aqui no teu coração, e não sou eu quem está te falando, é teu mentor aí, do teu lado, teu eu superior, faça dessa encarnação a sua libertação. E saia do planeta
na sequência com a cabeça erguida, com sentimentos de gratidão e de aprendizado por tudo que você vivenciou e teve a oportunidade de aprender aqui. Mas a decisão é unicamente sua. Não é Jesus, não é Miguel, não é o teu mentor. Somente você pode dar esse grito de liberdade. E se ele for verdadeiro, aí sim, as tuas hierarquias vão começar a te ajudar na quebra dos contratos que te prendem à roda de Sansara. E só para finalizar, Paula, os contratos que nos prendem à roda de Sansara são contratos de submissão religiosa, contratos de abdução, contratos de magia negra. Basicamente, são esses três. Mas à medida que você vai se limpando, fazendo as meditações, a tua equipe espiritual começa a te ajudar a quebrar esses contratos. E aí a sua vida vai mudar muito. Qualquer dúvida, gente, eu peço que vocês escrevam aí para os meus e-mails no site e a gente pode estar aí conversando na sequência. Grande abraço para todos. Não ser religioso é o próximo caminho que eu vou estar falando. Espero que esse vídeo tenha ajudado para algo. Desejo que todos vocês fiquem na paz do vosso Cristo interno.